Há mais de 5.000 anos, entre os rios poderosos e terras férteis, floresceu uma das civilizações mais enigmáticas da história da humanidade. A cultura do Vale do Indo. Um povo que construiu cidades planejadas, desenvolveu sistemas de comércio e deixou símbolos que até hoje permanecem indecifráveis. Quem foram esses homens e mulheres que ergueram cidades como Mohenjo-Daro e Harappa? Como era a sua sociedade? E por que de repente desapareceram, deixando apenas ruínas e mistérios para arqueólogos e historiadores? Prepare-se para uma viagem no tempo, e vamos juntos explorar os segredos, os avanços e os enigmas da cultura do Vale do Indo. Uma civilização que desafia o passado e continua a intrigar o presente. Mas antes de continuarmos, gostaria de pedir que deixe um like para ajudar de forma gratuita o alcance desse vídeo, e de se inscrever e selecionar o sino de notificações para não perder os vídeos como esse que posto semanalmente. Outra ferramenta que ajuda muito é o botão de hypar que fica ao lado dos comentários, e caso queira colaborar, aperte e selecione a opção gratuita que a plataforma oferece. Há também na descrição a lista de livros e cursos a preços bem acessíveis, bem como a chave Pix caso queira colaborar de forma voluntária. Em 1827, um soldado da Companhia Britânica das Índias Orientais chamado James Lewis deserta de seu posto enquanto servia em Agra, na Índia, e para não ser identificado pelas autoridades, adotou o nome de Charles Mason e iniciou uma série de viagens pela Índia, Afeganistão e Punjab, onde hoje é o Paquistão. Apaixonado por numismática, que é a ciência de coletar ou colecionar moedas, dedicava-se especialmente ao estudo de moedas antigas e, seguindo diversas pistas, passou a escavar sítios históricos por conta própria. Um desses locais foi um conjunto de ruínas próximo ao pequeno vilarejo chamado Harappa, escavado e descoberto por ele em 1829. Mason parece ter deixado o sítio rapidamente, após registrá-lo em suas anotações, mas sem saber quem teria erguido essa cidade enterrada, atribuindo equivocadamente ao conquistador macedônico Alexandre o Grande durante suas campanhas na Índia em 326 a.C. Após retornar à Grã-Bretanha de suas aventuras e tendo sido eventualmente perdoado por sua deserção, Mason publicou em 1842 o livro Narrativa de Várias Viagens no Baluquistão, Afeganistão e Punjab, obra que chamou a atenção das autoridades britânicas na Índia e, em especial, de Sir Alexander Cunningham, engenheiro britânico apaixonado por história antiga, que fundou em 1861 o Archaeological Survey of India, ou ASI em inglês, instituição voltada a estabelecer padrões profissionais de escavação e conservação de sítios históricos. Cunningham iniciou escavações em Harappa em 1875, publicou sua interpretação, na qual o identificou e nomeou o chamado Alfabeto do Indo. Contudo, sua análise era incompleta e inconclusiva, já que Harappa permanecia isolada, sem ligação com nenhuma civilização conhecida que pudesse ter sido responsável por sua construção. Em 1904, o ASI ganhou um novo diretor, seu nome John Marshall. E ao visitar Harappa, Marshall concluiu que o sítio representava uma civilização antiga até então desconhecida. Determinou que o local fosse escavado de forma sistemática e quase ao mesmo tempo tomou conhecimento de outro sítio próximo, chamado pelos habitantes locais de Mohenjo-Daro, que no idioma Sindhi significa o Monte dos Mortos, devido à presença de ossadas humanas e animais, além de diversos artefatos. As escavações de Mohenjo-Daro tiveram início na temporada de 1924 a 1925, e ao se reconhecerem as semelhanças entre os dois sítios, ficou evidente que acharam uma civilização nunca antes registrada e que havia sido revelada ao mundo, a nomeando de Civilização do Vale do Indo, ou Civilização Harapana. As escavações em Harappa e Mohenjo-Daro prosseguiram entre 1944 e 1948, sob direção do arqueólogo britânico Sir Mortimer Wheeler, cuja visão racialista dificultava aceitar que povos de pele escura haviam erguido tais cidades. Ainda assim, Wheeler conseguiu estabelecer a estratigrafia de Harappa e lançar as bases para a futura periodização da civilização do Vale do Indo.
Mas antes de darmos continuidade, gostaria de aproveitar e anunciar que a parceira do canal, a Insider, está nesse mês festivo de dezembro com foco total em te ajudar a presentear bem, com praticidade e inteligência, a fim de que você tenha zero estresse na escolha de presentear quem você ama. O presente perfeito é só na Insider que você encontra. Além de presentear seus entes queridos, você se presenteia por fugir do caos e não ficar em filas e ficar numa busca sem fim de achar algo para dar de presente. As compras são totalmente online, a troca é simplificada e você recebe no conforto do seu lar. É a melhor época para presentear com tecnologia, conforto e inteligência, pois a qualidade das peças da Insider são insuperáveis e com tecnologia de ponta nos seus tecidos. Escolher a Insider é algo mais que inteligente, é algo que te beneficia com um bom investimento, onde você consegue presentear com até 30% off, somando os descontos do site com o meu cupom História Geral, e ainda tem mais 20% de cashback na loja da Insider. O link exclusivo para os que estão assistindo esse vídeo está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não perca essa oportunidade de presentear quem você ama sem ter o estresse de sair de casa. Sem filas, sem caos, sem erro. Presenteie com Insider. Os escritos hindus, conhecidos como Vedas, juntamente com outras obras grandiosas da tradição indiana como Mahabharata ou Ramayana, já eram amplamente reconhecidos pelos estudiosos ocidentais, mas não se sabia qual povo havia sido responsável por sua criação. O preconceito racial predominante na época impediu que tais produções fossem atribuídas diretamente ao povo da Índia, o que inicialmente levou arqueólogos a supor que Harappa teria sido uma colônia dos sumérios da Mesopotâmia ou talvez um posto avançado egípcio. No entanto, Harappa não correspondia nem ao estilo arquitetônico egípcio nem ao mesopotâmico, pois não havia indícios de templos, palácios ou construções monumentais, tampouco nomes de reis, rainhas, estelas ou esculturas reais. A cidade ocupava cerca de 150 hectares, composta por pequenas residências de tijolos com telhados planos de argila. Existia uma cidadela fortificada, muralhas e ruas expostas em padrão geométrico, evidenciando um elevado nível de competência em planejamento urbano. Ao comparar os dois sítios, os escavadores perceberam claramente que estavam diante de uma cultura extremamente sofisticada. As moradias em ambas as cidades possuíam sanitários com descargas, sistemas de esgotos e estruturas de drenagem em ambos os lados da rua, compondo um complexo sistema hidráulico mais avançado do que os primeiros romanos. Dispositivos conhecidos na Pérsia como Bagdir, ou captadores de vento, eram instalados nos telhados e alguns edifícios, funcionando como uma forma primitiva de ar-condicionado para residências ou escritórios administrativos. Com a descoberta de outros sítios, o mesmo nível de refinamento e técnica foi revelado, assim como a percepção de que todas essas cidades haviam sido planejadas previamente. Diferente de outras culturas que geralmente se desenvolveram a partir de aldeias menores e rurais, os centros urbanos da civilização do Vale do Indo foram projetados, escolhidos e construídos intencionalmente antes de serem plenamente habitados. Além disso, todos seguiam uma mesma diretriz, sugerindo a existência de um governo centralizado forte, apoiado por uma burocracia eficiente capaz de organizar, financiar e erguer tais cidades. O historiador britânico John Key observa em seu livro Índia, uma História, que o que surpreendeu todos esses pioneiros e o que continua sendo uma característica marcante dos vários sítios harapanos hoje conhecidos é a sua aparente uniformidade. Nossa impressão dominante é de homogeneidade cultural, tanto ao longo dos séculos em que a civilização floresceu, quanto na vasta região que ocupava. Os tijolos utilizados, por exemplo, seguiam dimensões padronizadas, assim como os cubos de pedra empregados pelos harapanos para padronizar pesos. As larguras das ruas também obedeciam às proporções regulares. As vias principais tinham o dobro ou uma vez e meia a largura das ruas secundárias, enquanto as ruas comuns eram 2 vezes mais largas que os becos laterais. A maioria das ruas escavadas até hoje é reta e segue orientação norte-sul ou leste-oeste. Dessa forma, o traçado urbano mantinha um padrão em grade, preservado em diferentes fases de construção.
O já mencionado arqueólogo Mortimer Wheeler foi um dos estudiosos que estabeleceu métodos para datar essa civilização. A sua cronologia se apoia principalmente, como já mencionado, nas evidências materiais encontradas nos sítios, mas também no conhecimento das relações comerciais que mantinham com o Egito e Mesopotâmia. O lápis lazuli, por exemplo, era extremamente valorizado em ambas as culturas, e embora os estudiosos soubessem que sua origem estava na Índia, não tinham clareza sobre o ponto exato de extração, até a revelação da civilização do Vale do Indo. Mesmo após a queda dessa sociedade, a pedra semipreciosa continuou a ser exportada, mas é evidente que em sua fase inicial, parte significativa do comércio vinha dessa região. As etapas cronológicas mais usadas e aceitas atualmente são essas. A primeira, que é a fase pré-Harapana, de cerca de 7.000 a 5.500 AEC, datando do período Neolítico, melhor representado por sítios como Mehrgarh, no Paquistão, que revelam sinais de agricultura em desenvolvimento, a domesticação de plantas e animais, além da produção de ferramentas e cerâmica. A fase que vem depois é a fase Harappa inicial, de 5.500 a 2.800 AEC. Aqui o comércio já está consolidado com Egito, Mesopotâmia e possivelmente China. Comunidades pequenas construíam portos, docas e armazéns próximos a rios para facilitar o transporte e armazenamento de mercadorias. Essa fase é seguida depois pela chamada fase Harappa Madura, de 2.800 a 1.900 AEC. Aqui nessa fase começa a expansão urbana e construção das grandes cidades, e onde Harappa e Mohenjo-Daro atingem seu apogeu por volta de 2.600 AEC. Outras cidades como Ganerivala, Lotal e Dolavira seguem os mesmos padrões arquitetônicos. O processo continua até que mais de 1.000 centros urbanos sejam erguidos em toda a região. A fase cronológica seguinte é a Harappa Tardia, de 1900 a 1500 AEC. Observa-se ali o início do declínio dessa civilização, coincidindo com migrações de povos arianos vindos do norte, provavelmente do Planalto iraniano. Evidências arqueológicas apontam que mudanças climáticas severas, enchentes, secas e fome podem ter contribuído para essa queda. A perda das rotas comerciais com Egito e Mesopotâmia também é considerado um fator agravante. E por último, nessa lista está a fase pós-Harapana, de 1500 a 600 AEC. Aqui as cidades são abandonadas e populações nativas migram para o sul. A civilização já havia desaparecido quando Ciro II, o Grande, invade a Índia em 530 AEC, demonstrando que essa civilização, que floresceu há mais de 5.000 anos, é uma das mais antigas e sofisticadas da história humana. A população parece ter sido composta majoritariamente por artesãos, agricultores e comerciantes. Não há indícios da existência de um exército permanente nem de palácios ou templos. Nas ruínas de Mohenjo-Daro foram encontrados os restos de uma estrutura conhecida atualmente como o Grande Banho, que mede 12 por 7 metros, com 2,40 metros de profundidade. Esse tanque foi feito de tijolos e lama bem prensados e selados com alcatrão natural. Supõe-se que o Grande Banho de Mohenjo-Daro tenha servido para rituais de purificação ligados a práticas religiosas, mas essa é apenas uma hipótese. É igualmente plausível que fosse utilizado como uma piscina pública destinada ao lazer. Cada cidade aparenta ter contado com seu próprio administrador, embora se especule que tenha existido algum tipo de autoridade centralizada responsável por garantir a uniformidade entre os centros urbanos. As ferramentas, utensílios e materiais harapanos reforçam uma percepção de padronização. Antes da tecnologia e do conhecimento de se usar o ferro, os harapanos cortavam, raspavam, moldavam e perfuravam utilizando um conjunto uniforme de instrumentos feitos de sílex, além de cobre e bronze. Esses metais, juntamente com ouro e prata, eram os únicos disponíveis e serviam para confeccionar recipientes, pequenas esculturas e uma ampla gama de objetos como facas, anzóis, pontas de flecha, serras, cinzéis, foices, alfinetes e braceletes. Entre os milhares de artefatos encontrados nos diversos sítios arqueológicos, destacam-se pequenos selos de pedra-sabão com cerca de 3 centímetros de diâmetro,
interpretados como instrumentos de identificação pessoal no comércio. À semelhança dos selos cilíndricos da Mesopotâmia, acredita-se que tenham sido usados para validar contratos, autorizar transações de terra e autenticar origem, envio e recebimento de mercadorias em rotas de longa distância. O povo também desenvolveu leme, carroças puxadas por bois, barcos de fundo plano suficientemente largos para transportar cargas e, possivelmente, a vela. Na agricultura, aplicaram técnicas de irrigação e canais, criaram diversos instrumentos agrícolas e organizaram áreas específicas para pastagem e cultivo. É provável que tenham realizado rituais de fertilidade, tanto para garantir boas colheitas quanto para favorecer a gestação de mulheres, como sugerem figuras, amuletos e estatuetas femininas. Supõe-se ainda que venerassem alguma espécie de deusa-mãe e talvez um consorte masculino representado com uma figura com chifres cercado por animais selvagens. As práticas religiosas dessa cultura, porém, permanecem desconhecidas e qualquer interpretação é especulativa. O nível de expressão artística é evidente nas inúmeras descobertas de esculturas, selos de pedra-sabão, cerâmicas e joias. A peça mais célebre é a estatueta de bronze de 10 centímetros conhecida como Garota Dançarina, encontrada em Mohenjo-Daro em 1926. Ela retrata uma jovem com a mão direita apoiada na cintura e a esquerda sobre o joelho, e o queixo erguido, como se desafiasse ou analisasse um pretendente. Outra obra igualmente notável é a figura de pedra-sabão de 17 centímetros chamado de Rei Sacerdote, representando um homem barbudo com cocar e braçadeira ornamentada. Um detalhe curioso da arte arapana é a presença recorrente de um unicórnio, que aparece em mais de 60% dos selos pessoais. Além dessas figuras representadas, os selos trazem marcas interpretadas como sendo a escrita do Indo, sugerindo que o texto transmitia informações distintas da imagem. As inscrições típicas da civilização do Vale do Indo não têm mais que 4 ou 5 caracteres, e não tendo uma referência a uma espécie de pedra de roseta dessa civilização, muitas dessas informações ainda são um mistério. Assim como não existe uma resposta definitiva para o significado dos selos e de seu alfabeto, também não há uma explicação conclusiva para o motivo do declínio dessa cultura. Entre aproximadamente 1900 e 1500 AIC, as cidades foram sendo abandonadas gradualmente e as populações migraram em direção ao sul. Existem diversas hipóteses propostas, mas nenhuma é plenamente convincente. Uma delas sugere que o rio Gagarakra, identificado nos textos védicos como Sarasvati, e que corria paralelo ao Indo, teria secado por volta de 1900 AIC, forçando a realocação das comunidades que dependiam dele. O acúmulo de sedimentos em locais como Mohenjo-Daro indica a ocorrência de grandes enchentes, apontadas como outra possível causa. Também se considera a possibilidade de uma crise comercial, já que tanto a Mesopotâmia quanto o Egito enfrentavam dificuldades nesse mesmo período, o que poderia ter provocado uma interrupção significativa nas trocas de mercadorias. O período Harapano tardio coincide aproximadamente com a Idade do Bronze Média na Mesopotâmia, época em que os sumérios, principais parceiros comerciais do Vale do Indo, estavam envolvidos em expulsar os invasores gútios. Mais tarde, entre cerca de 1792 e 1750 antes da Era Comum, o rei babilônico Hammurabi conquistava cidades-estado e consolidava seu império. No Egito, esse período corresponde à fase final do Império Médio, quando a enfraquecida 13ª dinastia governava pouco antes da chegada dos Hyksos, que marcaram a perda do poder central. No entanto, a explicação adotada por muitos estudiosos do início do século XX não foi nenhuma dessas, mas sim a ideia de que o povo do Vale do Indo teria sido subjugado e deslocado para o sul por uma invasão de uma suposta raça ariana de pele clara. Pesquisadores ocidentais já traduziam e interpretavam a literatura védica na Índia havia mais de 2 séculos, quando Wheeler conduzia suas escavações, e nesse contexto surgiu a teoria de que o subcontinente teria sido conquistado por esse grupo, que teria difundido uma espécie de alta cultura pela região. Essa concepção começou de forma aparentemente inocente com a obra do filólogo anglo-galês Sir William Jones, publicada em 1786. Jones
Profundo estudioso do sânscrito, percebeu semelhanças notáveis entre essa língua e os idiomas europeus, propondo a existência de uma origem comum que chamou de proto-indo-europeia. Pesquisadores posteriores, tentando identificar essa fonte comum, concluíram que uma população de pele clara oriunda do norte da Europa teria conquistado terras meridionais, incluindo a Índia, impondo sua língua e costumes, mesmo sem evidências concretas que sustentassem tal visão. Surgiram nesse período ideias de que raças superiores de pele clara possuíam o chamado sangue ariano e estavam naturalmente destinadas a governar povos considerados inferiores, o que abriu espaço para ideias supremacistas, racistas e xenófobas no início do século XX. Essas concepções racialistas ganharam ainda mais legitimidade aparente devido ao trabalho do filólogo alemão Max Miller, considerado o criador da teoria da invasão ariana. Miller, no entanto, sempre enfatizou que o termo ariano se referia a uma diferença linguística, sem qualquer relação com etnia. Apesar disso, quando Wheeler realizava suas escavações na década de 1940, tais teorias já estavam profundamente enraizadas havia mais de meio século. Levaria décadas até que estudiosos reconhecessem que o termo ariano originalmente designava uma classe social ou cultural, sem vínculo com raça. Como designação étnica, o termo ariano é mais propriamente limitado aos indo-iranianos, sendo que os primeiros iranianos se identificavam como arianos, por se considerarem mais nobres e civilizados do que seus vizinhos, e que permaneceu em uso por mais de 2 milênios até ser distorcido por ideólogos europeus para servir a agendas racistas. A interpretação de Wheeler sobre os sítios arqueológicos foi moldada por esse contexto e acabou reforçando a teoria da invasão ariana. Os arianos já eram reconhecidos como autores dos Vedas e de outras obras, mas suas datas de presença na região eram tardias demais para justificar que tivessem erguido as grandes cidades. Talvez, no entanto, pudessem tê-las destruído. Wheeler, consciente dessas ideias, interpretou suas descobertas como apoio à teoria, contribuindo para que ela ganhasse ainda mais popularidade e aceitação. Essa teoria, embora ainda mencionada e defendida por grupos com interesses racialistas, perdeu força e credibilidade a partir da década de 1960, principalmente devido ao trabalho do arqueólogo norte-americano George Dales. Ele revisou as interpretações de Wheeler, realizou visitas aos sítios arqueológicos e não encontrou provas que confirmassem tal hipótese. Os esqueletos que Wheeler havia interpretado como vítimas de mortes violentas em batalhas não apresentavam marcas compatíveis, e as cidades não mostravam sinais de destruição relacionados a conflitos armados. Além disso, não existiam indícios de qualquer mobilização de um grande exército vindo do norte, tampouco de uma conquista militar na Índia por volta de 1900 A.C. Os persas, o único povo que se autodenominava ariano, eram nesse período uma minoria no planalto iraniano e não tinham condições de organizar uma invasão em larga escala. Assim, passou-se a considerar que a chamada invasão ariana teria sido, na realidade, uma migração de grupos indo-iranianos que se integraram de forma pacífica às populações locais da Índia, estabeleceram laços matrimoniais e que foram gradualmente absorvidos pela cultura existente. A civilização do Vale do Indo permanece como um dos maiores mistérios da história humana. Sem palácios grandiosos, sem templos monumentais e sem registros escritos decifrados, ela nos deixou apenas ruínas silenciosas, selos enigmáticos e cidades planejadas com uma sofisticação que surpreende até hoje. O seu legado não está apenas na arquitetura ou nos artefatos, mas na prova de que sociedades antigas podiam prosperar com base em comércio, agricultura e organização comunitária, sem depender de reis ou impérios militares. Harappa e Mohenjo-Daro nos lembram que o verdadeiro poder de uma civilização pode estar na cooperação, na inovação e na vida urbana estruturada. Ainda que muitos aspectos permaneçam ocultos, sua religião, sua escrita, seus governantes, o que sabemos é suficiente para reconhecer que o Vale do Indo foi um dos berços da civilização humana, contemporâneo do Egito e da Mesopotâmia, e igualmente grandioso. O mistério que envolve essa sociedade é talvez o seu maior legado. Ele nos inspira a continuar buscando respostas, escavando o passado e refletindo sobre como culturas aparentemente esquecidas
moldaram o mundo em que vivemos. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos semanalmente. E se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço seu tempo e atenção e até a próxima história.